Bom dia, amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você tenha uma segunda-feira abençoada na presença de Deus. Amém? Vamos meditar num texto aqui que se encontra lá em Deuteronômios, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 28. Amém? A Bíblia está dizendo: preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem o mandamento do Senhor, seu Deus, se afastarem do caminho que hoje te ordeno para seguir deuses desconhecidos. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Palavra maravilhosa. Deus estava colocando diante de Israel a bênção e a maldição. Aí Deus ele declara que a bênção estaria sobre o povo se o povo obedecesse os mandamentos. Amém, meus amados? Então a nação de Israel tinha que obedecer os mandamentos para estar debaixo da bênção de Deus. Mas nós aprendemos que não há um sequer que consegue cumprir os 10 mandamentos. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, 23 e 24, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Amém, meus amados? Diante da obediência do homem em obedecer o mandamento de Deus, o homem não conseguia guardar os mandamentos de Deus e não conseguia obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, o homem se encontrava debaixo de maldição. Ele vai dizer: se desobedecer os mandamentos, se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir outros deuses. Amém, meus amados? Para seguir outros deuses, para seguir a vontade do seu próprio coração. Quando você se inclina para a sua própria vontade, você já está se inclinando para outros deuses. E mediante a lei, mediante a ordenança, todos tropeçaram. A Bíblia vai dizer que todos caíram, não há um justo sequer. Nós acabamos de ler essa palavra. Então a nação de Israel, ela se encontrava debaixo de maldição. Toda vez que quebrava um mandamento, toda vez que desobedecia o mandamento do Senhor, eles estavam debaixo de maldição. A Bíblia vai nos dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte, prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Oh, meus amados, aqui Deus, com sua graça, com sua misericórdia, ele declarou a Abraão primeiro que os gentios seriam salvos pelas boas novas. Pelas boas novas, meus amados, é pela fé. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 15:16 que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Isso é graça, meus amados. Amém? Quando Deus exige de você que você obedeça o mandamento, você cai diante da presença de Deus. Mas Jesus cumpriu os mandamentos para você. Deus ele fez uma nova aliança, a aliança da graça, aliança que por meio de Jesus agora nós podemos nos aprofundar, nós podemos mergulhar diante da presença de Deus. Se você for ler na tua Bíblia aí, se você abrir a tua Bíblia aí, lá em Hebreus, no capítulo 8, se você começar a ler a partir ali do capítulo 7 de Hebreus ali, você vai lendo do 7 em diante, você vai ver Deus falando que precisaria fazer um novo concerto, uma nova aliança, porque ele encontrou falha no primeiro concerto. Amém? Embora o mandamento fosse perfeito, a vontade de Deus fosse perfeita, o homem não conseguia obedecer. Então Deus, ele provê um meio de salvação. O mandamento veio para que revelasse para o homem que por si só ele não poderia ser salvo, mas que ele precisava de um Salvador. Amém, meus amados? E esse Salvador é Jesus. A boa notícia é que hoje nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia vai nos dizer aqui, continuando lendo aqui o versículo 8, por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. A Bíblia está dizendo que por meio de Abraão,
Amém? Toda a nação seria abençoada. Deus deu a lei para o homem para provar para o homem que por si só ele não teria capacidade de obedecer a Deus. Por si só ele estaria debaixo de maldição. Amém? Mas Deus provê o meio para que o homem saísse debaixo da maldição, debaixo do pecado. Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio e pôs fim a essa separação. Aí ele vai dizer no versículo 9: assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Amém? Os que estão sobre a fé, meus amados, os que creem na fé, os que creem em Jesus são abençoados como Abraão. Como Gênesis 15:16, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Quando você acredita em Deus, quando você põe a confiança em Deus, aí você encontra a boa notícia. A boa notícia é que Jesus nos libertou do poder do pecado. Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, as nossas enfermidades, levou o fardo pesado e nos deu um fardo leve. Amém? Mateus 11:28, 29 e 30, ele vai dizer que o fardo de Jesus é leve e o fardo é suave, o fardo que ele nos entrega, porque o fardo pesado Jesus levou na cruz. Amém? E quando nós olhamos para Jesus, confiamos em Jesus, mediante a fé, nós somos vitoriosos. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, vai dizer: eis que a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo. Quando nós depositamos a confiança em Jesus, nós temos a vitória. Amém? Versículo 10, já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas do livro da lei. Amém? Vamos ler de novo. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Embora a lei seja santa, perfeita, um mandamento maravilhoso, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque se desobedecerem, estarão debaixo de maldição. E ninguém consegue obedecer os mandamentos de Deus, ninguém consegue obedecer todos os mandamentos de Deus. O único que obedeceu todos os mandamentos de Deus foi Jesus. E mediante a graça, Jesus nos oferece salvação. Ele vai dizer: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão no livro da lei. Amém? Maldito aquele que tropeçar em qualquer mandamento, que se deixar de praticar um mandamento está debaixo de maldição. Amém? Aí ele vai dizer no versículo 11, aqui de Gálatas 3:11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém? Ninguém é justificado pela lei, ninguém é justificado pelas obras, ninguém é justificado por si mesmo. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Quando nós depositamos a confiança em Jesus, Jesus torna a nossa justiça. Amém, meus amados? Dentro da Arca da Aliança, meus amados, ficava a tábua dos 10 mandamentos, ficava a vara de Arão e ficava o pão com maná. Isso dentro da lei ali, dentro da arca, que simbolizava o trono de Deus. A arca, ali tampada, tinha o propiciatório, a tampa por cima, qual era aspergida o sangue por cima da tábua. E dentro da tábua mostrava a rebelião do homem contra a lei, contra as tábuas dos 10 mandamentos. A rebelião do homem contra a provisão de Deus, contra a vara de Arão, quando a vara de Arão floresceu, amém? Que eles não queriam aceitar Arão como sumo sacerdote, e a vara de Arão floresceu para mostrar que mediante um presente, mediante a graça, Deus havia escolhido, havia escolhido ali como sumo sacerdote Arão, amém? Aqui, e contra o maná, o homem havia se rebelado contra a provisão de Deus, amém? Então o sangue era aspergido por cima do propiciatório. Lá em 1 João 2:2 vai dizer que Jesus é o nosso propiciatório, amém? Então Deus olhava para o sangue em cima do propiciatório e não trazia um julgamento sobre a nação de Israel. Hoje Deus olha para Jesus. Quando Deus olha para Jesus, Ele nos vê justo não pelas nossas obras,
mas pelas obras de Cristo. E quando você deposita a fé em Jesus, quando você olha para Jesus, você passa a viver pela fé, pela nova aliança, a nova aliança a qual Jesus nos entregou gratuitamente. Amém? A primeira aliança vai dizer que foi invalidada porque o homem não conseguiu obedecer, mas a nova aliança, Jesus obedeceu os mandamentos por nós e nos oferece graça. Agora, mediante o seu sangue, nós temos graça para chegar pela fé diante de Deus. Nós somos declarados justos. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer que Jesus é a nossa justiça em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, melhor dizendo. Vai dizer que Jesus nos justificou mediante o seu sangue. E quando nós depositamos a confiança na justiça que vem pela fé no nome de Jesus, nós nos tornamos justos. Amém? Deus, quando olha para nós, como ele olhava para os mandamentos, ele olhava para o propiciatório e o sangue aspergido sobre o propiciatório. Deus, ele olha hoje para Jesus, amém? E Deus, quando olha para Jesus, ele nos vê justo, ele vê nos justificados diante dele. Aquele que acredita em Jesus, deposita confiança sobre Jesus, esse é tornado justo perante Deus. Aquele que dá todo mérito, toda honra a Cristo, que crê em Jesus, se torna justo perante ele. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé em Cristo, pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus você torna a justiça de Deus. Deus, quando olha para você, ele olha para Jesus. Você que crê e você se torna justo, você se torna limpo de todo pecado. Ele vai dizer que na nova aliança ele não se lembraria mais dos nossos pecados. Amém? Por quê? Porque Deus puniu Jesus na cruz. Jesus levou o meu e o seu pecado na cruz. Agora eu e você temos paz com Deus. Nós podemos levar uma vida de justiça. Nós somos justificados. É assim que Deus nos vê. Nós que vivemos pela fé, Deus nos vê dessa forma. Deus nos vê justiça de Deus em Cristo Jesus. Desde que você acredite em Jesus, desde que você olhe para Jesus, você se torna justiça de Deus mediante a fé. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Hoje você não está debaixo de maldição, você está debaixo da bênção, você está debaixo da graça, você está debaixo da nova aliança, a qual Cristo nos entregou essa nova aliança. Nós somos justificados pela fé no nome de Jesus. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ali nós nos tornamos limpos. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e hoje nós vivemos em novidade de vida, nós vivemos uma vida nova, amém? Nós fomos crucificados com Cristo na cruz, ali ele crucificou os nossos pecados com ele, e ao Jesus ressuscitar, nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. Você está debaixo da bênção hoje, não está mais debaixo da maldição. Amém? Porque hoje você não confia em si mesmo, mas você confia em Jesus. Amém? Quando você confia em si mesmo, você rejeita a graça e volta para a lei. Quando você passa a confiar em si mesmo, você fica debaixo de maldição, porque você não consegue cumprir os mandamentos. Mas quando você acredita em Jesus, você se torna justo, mediante a fé no seu nome. Amém? Receba essa palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus.